De volta com o nosso programa de hoje, eu estou conversando com um especialista no setor de energia, o Jean Paul Prats. Jean, nós encerrávamos o bloco anterior e você nos falava sobre as diferentes fontes de energia, né, renováveis, não renováveis, e sobre a energia eólica aqui no Rio Grande do Norte, a capacidade de ampliação. Mas, enfim, no Brasil, no nosso estado aqui também, a mão de obra está qualificada para atender a demanda do mercado, ou seja, tanto na geração de energia de fontes renováveis, como também das fontes não renováveis? Olha, Manassés, sim e não, né? Você sabe que formação de mão de obra, capacitação, atualização, reciclagem, ela sempre corre atrás do setor. O setor se desenvolve e, em seguida, as pessoas acabam começando a se tocar que elas têm que ou se atualizar, as que já estão no setor, ou outras querem entrar naquele setor porque ele se torna atrativo de uma certa forma e passa a demandar mais gente. Então é uma história sempre de gato e rato, é um correndo na frente e o outro correndo atrás. No Rio Grande do Norte, felizmente, nós conseguimos montar, inclusive à época da própria Secretaria de Energia que eu ocupei, uma das preocupações foi justamente começar esse processo para e passo, né? Então você não dá um delay muito grande para esse processo ocorrer. Mais de 2 anos, 3 anos já começa a gerar problema. 1 ano e meio, 2 anos é aceitável. Nós temos aqui várias instituições ligadas ao Senai, ligadas ao SEBRAE, ligadas aos IFs, os IFRNs, né, que estão com cursos de energia eólica, para vários segmentos, técnico, para a parte básica, para a parte superior. Então, assim, estamos bem cobertos de entidades formadoras. Agora, evidentemente, a parte do não vem pelo fato do setor se acelerar, né? Então, nacionalmente, por exemplo, você tem demandas, você tem carências, né? Isso é bom até para o Rio Grande do Norte, porque se ele forma profissionais, eles podem eventualmente estar trabalhando aqui e, como eu disse, naquela questão dos ciclos, eventualmente acabando as obras aqui, poderem se situar em obras ou trabalhos no Piauí, no Maranhão, no Ceará, né, que são regiões também que estão crescendo. Então, é muito bom que a gente tenha esse processo de formação baseado aqui. Nós, como líderes nacionais do Rio Grande do Norte, mão de obra qualificada, somos uma referência nacional, quer dizer, eu já vi várias pessoas de São Paulo, do Rio, virem ao CERN, né, a entidade que eu presido, e dizerem, olha, que bacana eu estar aqui no estado que é o líder em energia renovável, em energia eólica, e poder fazer um curso aqui, fazer uma formação aqui. Porque, além de tudo, a gente tem uma qualidade de vida excepcional. Quem é que não quer vir estudar, passar um tempo aqui no Rio Grande do Norte, na UFRN, no IFRN, no CETEGAS-ER, em algum lugar, fazendo um curso em Natal ou até no interior do Rio Grande do Norte? É muito agradável e junte-se a isso o fato das entidades serem de excelência. Pois é, e aqui no Rio Grande do Norte nós sabemos que né, as estatísticas apontam isso, que o Rio Grande do Norte sempre foi um grande produtor de petróleo, né? E se fala que com o pré-sal, com a descoberta do pré-sal, né, as áreas de atuação da Petrobras iriam sofrer uma grande queda, ou seja, um decréscimo no número de postos de trabalho, né? O que é que se pode falar disso? Como é que está a extração de petróleo no pré-sal e o que é que se pode falar disso, digamos assim, as repercussões aqui no estado do Rio Grande do Norte? É natural, né, Manassés, que a Petrobras, como empresa global de grande porte, uma das maiores empresas do mundo da área de petróleo, encontrando uma reserva como a do pré-sal, que também é a maior reserva nova encontrada no mundo nos últimos 10 anos, em termos de conjunto de campos, se concentrasse, passasse a concentrar seus investimentos nessa região, onde você, num campo ou num poço, pode ter uma produção de 100, 150, 200 mil barris, né? Enquanto que aqui no Rio Grande do Norte você já atinge um nível onde você tem poços de 10 barris, quer dizer, 10 versus 100 mil. Então, é óbvio que se você tiver R$1 só, você vai colocar onde, né? Então, é natural isso. O que não é natural é nós ficarmos parados assistindo isso, né? Quer dizer, e não é confrontar ninguém, muito menos a Petrobras, muito menos colocá-la para fora. É procurar saber que coisas são possíveis, que formas conciliatórias são possíveis de manter o nível de investimento na região do interior do Rio Grande do Norte, por exemplo, na região moçoroense, por exemplo, de forma a manter aquela atividade econômica rodando ali. Se é cedendo parte para a iniciativa privada, ajudando pequenos produtores a se formarem como empresários para suceder a Petrobras em alguns postos menores, se é através dela mesma fazendo programas vinculando com prestadores de serviço e outras atividades locais, que seja, mas haja uma discussão sobre isso.
porque do contrário realmente vai haver uma decadência sem planejamento nenhum, né? E às vezes a gente tem a impressão de que isso está acontecendo. O que não é possível é forçar um concessionário a largar áreas que ele não queira largar. Enquanto a Petrobras considerar que aquele investimento, mesmo num campo pequeno, é viável para ela e tem escala melhor para ela, ela tem o direito de continuar produzindo. Agora, uma coisa que é importante dizer, essa produção outrora foi importante para construir a produção brasileira. Qualquer barril de petróleo era importante porque nós buscávamos autossuficiência. Ora, hoje temos autossuficiência, o limiar dela pelo menos, e temos um pré-sal abundante que nos gera uma condição de potencial exportador de petróleo. Aí alguns dizem, mas então Mossoró não faz mais importância nenhuma, vai produzir o quê? 50 mil barris? Isso não é nem metade de um campo do pré-sal. Engana-se, porque na verdade não só é importante o volume ainda, como é muito mais importante a manutenção da atividade econômica nessa região. E se você transforma tudo aquilo numa região fantasma, vai ter que migrar de repente para uma outra atividade que a gente nem sabe qual é, né? Você vai ter um fenômeno parecido com o da Filadélfia, nos Estados Unidos, a empresa estatal, mantém os fins sociais também. Fantasmas, né? Hein? A Petrobras, por ser uma empresa estatal, mantém esses fins sociais também, né? Mantém. A responsabilidade mantém. pública. É muito complicado falar, às vezes, em manutenção de atividade empresarial com fins sociais. Nunca pode ser 100% com fins sociais, porque senão vira benemerência. E aí as empresas, normalmente, os acionistas se recusam um pouco a tolerar isso. Mas existe atividade econômica mesmo. Aquilo dá lucro. Se aquilo não dá lucro, não der lucro, pelo menos para quem gravita em torno daquilo ali, aquilo vai fechar. A Petrobras mesmo teria fechado. Então, a questão é apenas evitar uma decadência sem planejamento. Campos de petróleo decaírem faz parte da natureza do campo. O petróleo se exaure. Ele, justamente por isso, é uma fonte não renovável. Justamente por isso, que ele acaba naquele lugar. Aí você tem que ir para outro lugar, produzir de outro campo, né? Então, essa é a dinâmica da indústria do petróleo. O que não pode acontecer, como eu estava dizendo, é um processo de desertificação econômica sem planejamento nenhum. Aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu em outros países, na Austrália, em outros lugares, por onde a indústria do petróleo passou e deixou um vácuo muito grande, como a mineração também acontece isso, caso não seja planejado. Bom, agora, tem outros países que viveram um fenômeno, souberam administrar melhor essa questão e viveram um fenômeno oposto. Ao invés de haver uma desertificação econômica muito rápida e, como disse, sem planejamento, houve um planejamento para haver uma sucessão de atividades econômicas. Então, por exemplo, Noruega, algumas áreas da Austrália mesmo, de novo, e dos Estados Unidos, áreas que tomaram as outras como exemplo negativo e souberam corrigir isso. A Inglaterra também, que teve a exploração no Mar do Norte, hoje são exportadores, por exemplo, de tecnologia offshore, né, de tecnologia no mar, né, e de conhecimento técnico. O petróleo passou, deixou conhecimento, deixou tecnologia, deixou fábricas, deixou indústrias, e esse pessoal passou a se qualificar para outras regiões. É o caso de Mossoró. Quem opera em Mossoró, quem supre a indústria em Mossoró, quem trabalha como prestador de serviço em Mossoró para a Petrobras ou para outras operadoras, tem condições de exportar serviço e de se instalar e operar em qualquer lugar do mundo, e inclusive em ambientes parecidos, como o norte da África, a Colômbia, o Peru, o Equador, países que têm exploração terrestre também, tanto quanto Venezuela, né, tanto quanto o nosso interior. É um mercado vasto que aí a discussão é bastante ampla em torno do assunto, né, Jean? Para a gente encerrar, já que nós estamos chegando no final do tempo de televisão da nossa entrevista, na sua opinião, digamos assim, na avaliação sua, quais seriam as diretrizes a serem tomadas para se ter uma geração de energia que acompanhe o desenvolvimento das diferentes atividades do país e que gere o maior número de vagas e postos no mercado de trabalho? Olha, essencialmente, Manassés, é que as fontes de energia sejam competitivas entre si. O governo atingiu esse objetivo com os leilões reversos, né? Então, o governo, as concessionárias elétricas, as COSERNs de todos os estados, fornecem ao governo a demanda projetada que eles vão precisar de energia. E o governo faz aqueles leilões federais. Esses leilões federais, o governo dirige a compra e compra energia por 20 anos com contrato. Esses leilões federais hoje são feitos com todas as fontes competindo entre si. Então, eólica, solar, térmica, gás, térmica, biomassa, nuclear, tudo ao mesmo tempo agora, no mesmo leilão. Isso provocou uma convergência tarifária. Todas essas fontes começaram a ir para o mesmo preço, praticamente, que está em torno de 120, 130 reais por megawatt-hora.
Apenas uma fonte ficou um pouco abaixo, porque são os grandes projetos de hidrelétrica que no final acabam ficando com uma tarifa menor, mas custam mais para serem construídos. Ficam aí em torno dos R$ 86, R$ 87 por megawatt-hora as grandes hidrelétricas. As demais fontes todas, inclusive pequenas centrais hidrelétricas, nuclear, eólica, tudo isso, ficam em torno desses 130 reais por megawatt-hora. Isso é uma grande vitória para o país na geração, porque isso faz com que todas as fontes estejam mais ou menos no mesmo patamar de competitividade, portanto, gerando emprego tanto no lugar que tem vento, quanto no lugar que tem biomassa, gás natural ou nuclear. Esse seria o caminho, então. Exatamente. Muito bem. Nós, desde já, gostaríamos de agradecer a sua presença aqui no nosso programa de trabalho, em nome da presidência do Tribunal Regional do Trabalho aqui do Rio Grande do Norte. Agradecemos a sua presença aqui, né, agradecemos a sua gentileza, então, em atender ao nosso convite e o deixamos à vontade para suas considerações com os nossos telespectadores. Agradecer a vocês também, uma grande honra estar aqui trabalhando com vocês aí nesse esclarecimento, né, geral para as pessoas. Acho que o mercado de trabalho está aberto, é um mercado de trabalho correto normalmente. Você tem pouquíssimos casos justamente de exploração indevida, de ações espetaculosas nesse mercado. As empresas de energia normalmente são muito corretas, já têm padrões básicos de atuação. Então é um mercado bom de se trabalhar, é um mercado bem-vindo ao Rio Grande do Norte e a qualquer parte desse país. Ok, muito obrigado. Bem, eu conversei aqui com Jean Paul Prats, que é especialista sobre o tema energia, né, sobre o mercado de trabalho no setor de geração de energia. Para encerrar o nosso programa de hoje, você acompanha agora o nosso quadro Profissão Artista. Obrigado pela sua companhia e a gente se vê no nosso próximo programa. Até lá. Eu sou João Salinas, cantor e compositor, né? E eu venho de terras salineiras, né? De Areia Branca. Eu sou considerado areia-branquense por amor mesmo, pelo fato de eu ter nascido em Natal, né? Porque eu sou o caçula dos 16 filhos e eu venho de uma família de músicos. Fui abastecido com violões, com cavaquinho, arrodeado de irmãos que tocam, né? Como Paulo Neto, Pedro Paulo, né? E tem Tico da Costa, meu irmão, que fez uma carreira. Aos 9 anos eu já começava a dedilhar os primeiros acordes. Aí depois eu fui desenvolvendo esse lado de compositor. Tive a honra de parceirar com amigos letristas, né? E em 97 eu tive a minha estreia no projeto 6 e Meia, com arranjos do meu querido e eterno Manoca Barreto, onde ali ele me proporcionou aparecer para o público, né, como compositor. E daí eu comecei a fazer shows. Aí quando foi que os intérpretes, as cantoras, me descobriu e começou a gravar, né? Eu me considero um operário da música, né? Me considero pelo fato de ter que ralar bastante para sobrevivência, né? Eu comecei a lecionar violão, né, para iniciante. Eu estou concluindo agora o meu primeiro CD, pelo qual eu vou ter agora motivos para começar a fazer shows, né, e divulgar esse trabalho. Eu me considero super feliz por essa escolha, essa profissão, né, que eu considero a música uma terapia, né. Eu sou o João Salinas, cantor e compositor da música potiguar brasileira, né. Xanana, flor do sertão, qual a tua identidade? Deixaste os matos teu chão e foste para a cidade. Te instalaste nos canteiros a mendigares um olhar. Aí ficas dias inteiros como intrusa a teimar. És vista com desamor pelos que não te conhecem. Quer expulsar-te, ó flor,
quando os dias amanhecem, estás na maior beleza. Quando abres tua corola, alegrando a natureza, para receberes a esmola. De compassivos olhares de quem fugiu do sertão, para a saudade matares, sarando-lhe o coração. Para nós és flor amiga, de nome bem singular. Xanana, flor de formiga, podes o sol desfrutar. Xanana, flor de formiga, podes o sol desfrutar. No calor, na claridade, desabrochar a corola, sem os medos da cidade, onde tu vives de esmola. Sem os medos da cidade, onde tu vives de esmola.